Olá, boa noite. Corpo de Carlo Ticelli é liberado pelo IML, que emitiu um laudo da morte. Os familiares do italiano prestaram depoimento hoje à polícia em Maceió. Este é um dos nossos destaques e veja também. Segundo a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o número de apreensão de drogas cresceu em Alagoas este ano. Vamos falar de futebol, porque regatianos e azulinos entram em campo no fim de semana pelo Brasileirão. E você vai ver toda a movimentação da Black Friday no comércio da capital. Agora, no Jornal do Estado. Dados da Secretaria de Segurança apontam para um aumento no número de apreensões de drogas em Alagoas. Foram 7 toneladas de maconha apreendida este ano, 700 quilos a mais em comparação com o ano passado. O delegado da DRN confirma que a droga também é produzida no estado. Houve a identificação de plantações, então a gente já viu que a maconha, alguma coisa da maconha, está sendo produzida aqui dentro. Uma parte dessa maconha é produzida no próprio estado, a gente conseguiu identificar. Então isso faz aumentar muito a quantidade de apreensões. Ainda segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, a cocaína saltou de 30 quilos o ano passado para mais de 1 tonelada este ano da substância apreendida. Essa droga, uma parte é produzida dentro do Brasil. Aqui em Alagoas, a gente não tem notícias de produção de cocaína, mas tem produção aqui dentro do Brasil e nos estados fronteiriços, que fazem nos países fronteiriços, que fazem fronteira com o nosso. O crack não houve muita oscilação, apenas 12 quilos a mais. O crescimento da droga em Alagoas fez aumentar também o número de dependentes químicos atendidos pelo Acolhe. Aqui o Acolhe ele é porta aberta, então a demanda ela é espontânea e a família tem nos procurado pedindo ajuda em relação aos seus familiares para a gente fazer um atendimento domiciliar e encaminhamento. Atualmente, 1.153 pessoas estão sendo atendidas em 37 instituições de recuperações no estado. E a gente tem um dado muito bom, um índice muito bom, que é de 25% de recuperação. Isso é um dado positivo. A gente considera positivo pelo fato de se tratar de dependência química, que não é fácil, né? Então, é uma doença, né? Inclusive degenerativa. Então, a cada dia, estando limpo para eles é uma vitória. Ainda sem respostas, o desaparecimento do comerciário Alan Teófilo Bandeira completa um ano. Ele desapareceu em novembro do ano passado e até hoje não há pistas concretas sobre o que aconteceu. Alan teria saído para uma partida de futebol com os amigos em Satuba. A família sempre mantém contato, cobra, obviamente, a localização do ente querido e diligências nesse sentido, mas a polícia ela faz tudo aquilo que é possível. Foram realizadas diversas diligências, oitivas, representações nesse caso, mas infelizmente ainda não avançou. O delegado está em contato com a família e afirma que não existe qualquer motivo, briga ou rixa, que possa ter relação com o desaparecimento de Alan. Não há nada concreto sobre participação de Alan em crime ou algum inimigo mesmo, mas assim, foram apresentadas algumas hipóteses, algumas linhas de investigação com alguns suspeitos, só que nada passou de hipótese. Ele acredita que através do 181, da denúncia anônima, alguma pista ainda pode levar ao paradeiro de Alan e explicar o que teria acontecido com ele. A polícia nunca começa um inquérito, uma investigação, pensando em não chegar à autoria, não elucidar. Então, todos os casos que ficam nessa situação de ausência de elementos, a gente só para os trabalhos, só sossega quando chegar à autoria e elucidar 100% o caso. Wanderson José Barbosa e José Carlos dos Santos foram presos em Giraldo Ponciano, no Agreste, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, a dupla foi flagrada com 2 revólveres e um rifle. Um jovem identificado como José Eduardo da Silva, de 18 anos, foi amarrado em um poste e espancado por populares hoje em União dos Palmares. Ele é suspeito de praticar vários assaltos na região.
Familiares do adolescente informaram que ele já havia sido preso por tráfico de drogas. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invadiu uma lanchonete armado com uma faca e rendeu um cliente, o empurrando para o interior da loja. O crime foi no município de Teotônio Vilela e o assaltante levou 2 aparelhos celulares que já foram recuperados pela polícia. O criminoso também já foi identificado e os policiais fazem buscas por ele. Policiais da Divisão Especial de Investigação e Capturas prenderam o artista plástico Jairo Silva de Souza, de 29 anos, suspeito de praticar o crime de distribuir, disponibilizar, publicar e divulgar vídeo ou outro registro contendo cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente por meio da internet. Câmeras de segurança de uma residência no bairro do Farol, em Maceió, registraram o momento em que um motociclista roubou o celular de uma mulher que esperava o ônibus em uma parada, nas imediações da ladeira Geraldo Melo. Uma obra em Marechal Deodoro revelou diversas ossadas. Os achados arqueológicos pegaram a comunidade de surpresa e vão ajudar a entender quem habitava a região no século passado. Cerâmicas de todos os tipos e tamanhos, porcelanas, terço, feixos e botões. Peças tão pequenas que é difícil de imaginar a delicadeza do trabalho para recuperar e catalogar. E essa é só uma pequena parte dos artefatos arqueológicos achados na cidade histórica de Marechal Deodoro desde o início das obras de requalificação do Largo da Matriz, em julho do ano passado. Nas caixas, embalados com extremo cuidado, estão partes de algumas das ossadas humanas encontradas. Até agora, 45 foram desenterradas e catalogadas. Os objetos encontrados e as ossadas demonstraram vários períodos de ocupação, desde o período pré-histórico, né, antes da chegada dos colonizadores, até o período colonial e também o século XIX, né, com a abertura dos portos. Então, a gente tem uma riqueza de material que fala de todas essas fases de ocupação do Largo da Matriz. Entre os moradores mais antigos, a surpresa com o tamanho da descoberta histórica também é grande. Dona Carmelita tem 80 anos, nasceu e cresceu nas proximidades da igreja e não tinha dimensão do que o solo guardava. Podia encontrar assim, 1 ou 2, mas assim, muito como foi encontrado, não. Uma surpresa, né? É uma surpresa. A maior parte das ossadas foi encontrada aqui, no entorno da Igreja Matriz de Marechal Deodoro. E há uma justificativa bem simples para o tamanho dessa descoberta. É que até 1850 não haviam cemitérios. Os católicos, com poder aquisitivo maior, acabavam sendo enterrados dentro da igreja. Já aqueles com poder aquisitivo um pouco menor acabavam disputando um espaço aqui mesmo, no entorno. A obra de requalificação do Largo da Matriz é financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por isso, antes da revitalização, o trabalho aqui é minucioso e atento a cada nova descoberta histórica. A gente guarda na nossa estrutura óssea várias informações sobre o que a gente fez ou o que a gente é ou a nossa procedência. Então, numa pesquisa como essa, num esqueleto como esse, ele pode dizer não só a idade e o sexo do indivíduo, mas dizer do que ele se alimentava. Se era mais proteína, se era mais carboidrato, e fazer essa junção aí, se era um pescador ou se era uma pessoa que vivia na mata, enfim. A gente poderia saber também até a doença porque ele morreu, a causa da morte dele. E o corpo de Carlo Ticelli foi liberado hoje pelo IML, que emitiu um laudo dizendo que ele morreu em decorrência de uma hemorragia no fígado. Os familiares do italiano prestaram depoimento hoje à polícia. O corpo de Carlo Ticelli, de 48 anos, morto no fim de setembro, já está à disposição da família. O laudo oficial finalmente foi concluído após 20 dias desde que o corpo chegou ao IML de Alagoas.
Após 20 dias da chegada do corpo de Carlo Ticelli aqui no Instituto Médico Legal de Alagoas, finalmente o laudo foi concluído. Carlo morreu em decorrência de uma hemorragia no fígado, que foi atingido por um objeto cortante. Ele chegou no estado avançado de putrefação, né? Ou seja, já é uma fase coligativa, onde os tecidos eles já perderam a sua textura e conformidade habitual, anatômica, já chegando à esqueletização. Então, algumas partes chegaram em esqueletização. Os parentes de Carlo Ticelli prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios de Maceió por quase 2 horas na manhã desta sexta-feira. A delegada que está à frente do caso disse que o depoimento forneceu mais dados para a investigação. Segundo a versão do irmão, a Cléia era uma pessoa violenta e essa é a versão que ele apresenta a respeito delas. Para a delegada, Carlo foi morto por Cléia Fernanda Máximo da Silva, de 37 anos, companheira dele. Ela teria agido sozinha. A família confirmou em depoimento que o casal viveu junto por quase 4 anos na Itália e cerca de 6 meses no Brasil. Cléia confessou que matou e escondeu o corpo do companheiro por quase 40 dias dentro do imóvel onde moravam. A forma como o crime aconteceu, as circunstâncias, foi requinte de crueldade sem dúvida nenhuma e o homicídio qualificado. A representante consular acompanhou o irmão de Carlo, Antônio Ticelli, e o cunhado. Segundo a delegada, além de matar e esconder o corpo, Cléia ainda enviou mensagens para a família através de um aplicativo, se fazendo passar pelo companheiro, e solicitou dinheiro. Se passando pela vítima, pediu esses valores por meio do aplicativo WhatsApp, que ele de fato fez algumas transferências. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto, porque agora há pouco o irmão do italiano Carlo Ticelli concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. E veja no próximo bloco que nós vamos falar também de futebol, porque CSA e CRB jogam no fim de semana. Já, fica por aí.